Olá! Vocês não sabem a vontade que eu tava de gravar esse módulo. Sério, sério, sério. Vamos lá. Uhul! IRTT das sombras dos arquétipos numerológicos ou arquétipos numéricos, né? E vou até escrever arquétipos numéricos aqui, tá? Gente, o meu trabalho como numerólogo é diminuir a interferência negativa. Tô chamando de negativa, né? Dos números das nossas vidas. Depois deixa os números fluírem, harmonizando naturalmente nosso campo. O meu primeiro passo, de verdade, porque você vai ver muito numerologia falando assim, o número tal é isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro, previsão do futuro. Vocês sabem que eu não faço isso, né? Enfim, nada contra, tá? O futuro a gente está construindo agora. Nós estamos construindo um excelente futuro agora. Quando eu recebi essa analisação, eu respirei e falei, tô entendendo. Depois que as coisas começaram a se encaixar, é o método, né? A PF. Eu falei, não, agora é fluir. Vamos lá? Todos os direitos cosmicamente reservados. É permitido compartilhar o conteúdo citando a fonte. Gente, isso é uma mentoria. É uma mentoria personalizada. Trabalho personalizado, é pessoal. Compartilhe esse material sabendo que o mentor é necessário dentro da mentoria. Né? Chama o pessoal para cá, tá bom? Sistema arquetípico conexão cósmica. Chave para a harmonia universal. Gente, sistema arquetípico. Sistema porque tem várias etapas, várias coisas conectadas entre si. E é um sistema dentro de um outro sistema. Sistema arquetípico. Uma coisa que ele tem arquétipo, e a gente está começando com o arquétipo mais básico que existe, que são os arquétipos numéricos. 10 arquétipos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Limpando 10, que na verdade são 9, porque o 0 não tem sombra. Limpando, IRTTendo, o IRTT de 9 é com um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, você dá uma limpezona, uma iluminadona, uma ressignificadona, uma transmutadona e uma transcendentona no nosso campo energético. No seu campo energético, no meu campo energético, no campo energético do planeta, no campo energético da sua família. E, além dos arquétipos numéricos, nós temos esses outros arquétipos que vão aparecendo para você agora. Os Cs da numerologia C, que são os Cs do sistema arquetípico conexão C. Vocês vão ver usando muito o arquétipo da chave, porque a chave abre portas, e as portas, portais que a gente está abrindo, são portais de IRTT, iluminação, ressignificação, transmutação e transcendência. A partir de agora, vocês vão percebendo que eu vou estimular muito mais o seu campo energético com essa energia cósmica. O sistema arquetípico Conexão Cósmica tem como objetivo fazer a sua ficha cair. Definitivamente de que você é parte de um todo, parte de algo maior, parte de cosmos. E que como a parte, no sentido de fractal, no sentido de que o todo está na parte e a parte está no todo, logo você tem acesso, naturalmente, a tudo que está no todo. Inclusive, a harmonia. Como é que a gente faz isso? Com as chaves, que a gente vai distribuindo a partir da mentoria. Distribuindo.
Essa parte aqui já está totalmente fechada, tá? Ela não está mais no YouTube. Então aqui já é para quem veio, para quem está levando a sério. E eu estou muito feliz que você está aqui. Juntos, nós já estamos criando a harmonia. Você já aceitou o convite. Eu estou muito feliz. Com você, e por mim, por todos nós. Tá? Movimento. Novos nós, novos eus. Nós não. Nós a gente vai desata. Esses nós. Novos eus. Nova Terra. Nova galáxia. Enfim, vai subindo, tá? Vamos lá. Então, vocês vão ver que eu estou utilizando muitas e muitas chaves, abrindo muitas e muitas portas, tá? E você, quando você vê essa porta, como é que você se sente? O que seu coração fala? Já parou para pensar? Você já decolou na aventura numerológica cósmica da sua vida com a MAC, Mentoria Aventura da Consciência. Wesley Newton, Movimento Novo Eu, Nova Terra, Wesley Newton, vamos co-criar harmonia, já estamos co-criando harmonia. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Hermes Trismegisto. O que é ligado na Terra é ligado no céu. O que é desligado da Terra é desligado do céu. 18:18. Mateus. Assim na Terra como no céu. Isso é um decreto. Seja na Terra como no céu. E da mesma forma que Mateus falou, né? Em Mateus ele falou que é ligado da Terra é ligado ao céu. O que é ligado ao céu é ligado à Terra. E o que é desligado do céu também é desligado da Terra. Porque o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Ó. É o ciclo. Despertando e expandindo o potencial que estava oculto em você. E sobre como. E sobre. Sobre como o amor vence facilmente o medo. E eu estou me permitindo usar a palavra fácil, porque você já está se permitindo também acreditar que a vida pode ser mais fácil. Quanto mais você acredita, mais você permite, mais a vida vai ficando mais simples. E mais simples, mais fácil. Não estou dizendo que tudo é fácil, não. Mas muitas coisas que a gente criava como difíceis pra gente podem ser mais fáceis. Vamos sempre evoluindo. Resumo dos arquétipos numerológicos para IRTT do nosso campo energético. Nesse módulo, apresentamos o resumo dos arquétipos numerológicos para que façamos uma higienização e iluminação dos aspectos sombras, números sombras, tá? E a integração dos aspectos luz, número luz, dentro do nosso campo energético. A gente vai ter bastante teoria nesse módulo, tá, gente? A parte que é escrita eu não podia deixar de passar para vocês. Então eu coloco aqui até como roteiro para mim, porque eu não posso deixar passar isso aqui de jeito nenhum. Tá? Começou a psicografia ou canalização escrita, né? Coloquei no livro, coloquei aqui para você, então tudo tem que passar. Vou mandar também para você o PDF para você ler, pra acompanhar. E é importante que você saiba essa teoria. Porque, na verdade, essa teoria já está sendo colocada na prática, porque a gente vai aplicar ela logo no final, como você já sabe. Então é muito importante esse conhecimento, tá? Nesse momento seremos mais simples, porque o nosso objetivo aqui é iluminar, ressignificar, transmutar e transcender com facilidade e leveza os aspectos sombras dos arquétipos numerológicos que ainda impactam na sua vida. Como vamos fazer isso? Do jeito mais fácil que existe, com o amor do Criador, com a harmonia do Criador, que sempre esteve disponível para você, ou com a energia cósmica, com a conexão cósmica. Você interpreta de várias formas, né? Eu estou dando mais ideias de como você pode interpretar. Do jeito mais fácil que existe, com a conexão cósmica, que sempre esteve disponível para você e que você muitas vezes não acessava porque teve muitos bloqueios.
O SACC muda definitivamente isso. Definitivamente, tá, gente? Eu tô sendo responsável ao usar a palavra definitivo aqui. Eu sou muito responsável nas palavras que eu uso dentro desse contexto, porque é muito sério o que eu tô fazendo aqui. E você sabe disso já. Estamos trabalhando aqui com princípios e leis cósmicas que, como o princípio da gravidade, existem e funcionam independente de você escolher acreditar neles ou não. Se você der um pulo, a gravidade faz você voltar para o chão. Eu pulei, voltei. Eu posso acreditar que eu posso flutuar, mas eu vou voltar para o chão, porque a gravidade me puxa. A gravidade é um princípio. Um princípio que diz que uma massa maior atrai uma massa menor. Já falei isso várias vezes. É por isso que a Terra está encaixadinha aqui em volta do Sol, porque o Sol tem uma massa muito maior que a da Terra e segura a Terra no lugar. E é por isso que o Sol está no lugar, porque outra estrela tem uma massa muito maior e segura o Sol no lugar. E é por isso que essa outra estrela está no lugar, porque de outro lugar da galáxia segura essa estrela e é um sistema dentro de um outro sistema. Todos os sistemas dentro do Criador. Então, gente, como nós estamos trabalhando com leis cósmicas, basta você seguir o passo a passo, o método, o APR, que estamos apresentando aqui e aguardar. Flow, fluxo, fluir. Simples, fácil e leve assim. Vamos direto ao assunto. Nascemos em um mundo repleto de informações. Gente, aqui é a origem de tudo, tá? A gente nasce no mundo repleto de informações. Desde o instante que tomamos nosso primeiro suspiro, começamos a absorver arquétipos, crenças e informações ao nosso entorno. Gente, eu não preciso dar o meu primeiro suspiro para receber. Eu já começo a receber da barriga. Eu começo a receber, na verdade, no momento da fecundação. Eu recebo carga genética. É informação. Nascemos em um mundo repleto de informações. Desde o instante que tomamos nosso primeiro suspiro, começamos a absorver arquétipos, crenças e informações do nosso entorno. E dentro de nós mesmos, nosso DNA. Agora imagine descobrir que quase um terço do nosso campo energético, ao nascermos, é moldado pelo conjunto de apenas 10 arquétipos numéricos, ou seja, do 0 ao 9. Surpreendente, não é mesmo? Vamos sempre evoluindo. Deixa eu contar para vocês. Foi quando eu tive a visão, a percepção, o entendimento do porquê que eu escolhi ser numerólogo nessa vida. Gente, eu só queria ser só hipnólogo, só mexer só com mesa. Hipnose mesa, hipnose mesa, hipnose mesa. Pronto. Inclusive, quando eu recebi essa informação de que ia trabalhar com isso aqui, eu não quis. Passei por um processo de resistência muito grande e, enfim, isso me deixou muito doente. Até que eu aceitei, ok? Só que quando eu aceitei pela fé. Porque eu pensei comigo mesmo aqui, com a cabeça que eu tenho aqui agora, pensei, se lá em cima eu sou mais esperto, e se lá em cima eu quis fazer, então deve ser importante, porque senão, se eu quis fazer, porque eu não sou bobo. Aqui hoje eu já não sou bobo, lá em cima menos ainda. Então deve ser importante mesmo. Então, mesmo que eu não saiba aqui agora, com a cabecinha que eu tenho, por que eu escolhi isso, deixa eu seguir o planejamento que está sendo me passado. Porque meu orientador falou, se queria falar, e eu não quero fazer, não quero fazer, não, 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 não. E aí eu tive que aceitar. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu não sabia o que eu estava fazendo mesmo. Que para mim era só mais uma numerologia. Ele falou, não, mas ela é cósmica. Outra perspectiva, a perspectiva do Criador. E aí foi o processo acontecendo, acontecendo, acontecendo. Eu quero agradecer demais, do fundo do meu coração, as pessoas que embarcaram nesse projeto comigo, na mentoria do Numerologia, mentoria com Numerologia Cósmica, as pessoas que vieram para esse projeto. Eu não sabia nem o que estavam comprando. Nem eu sabia o que estava vendendo. Vocês ressoaram.
Gratidão. Porque foi por causa de vocês que tudo isso aconteceu. Tudo isso está acontecendo. O fato de vocês terem permitido, estar fazendo parte da mentoria, de eu poder estar lendo a energia de vocês, me criou essa tabela de dados. Parece um axis cósmico. Para poder entender isso aqui que eu tô passando. Coletivo agora. Porque eu não posso fazer um trabalho desse tomando dados apenas do meu próprio campo energético. Porque a maioria das vezes eu sou meio ponto fora da curva. A verdade é essa. E os dados que vocês me trouxeram por participar da mentoria são fundamentais nesse trabalho. E foi com base nesses dados que a gente chegou às conclusões. E essas conclusões, elas funcionam para o grupo da mentoria e para todo mundo, inclusive pessoas fora, pessoas que não são brasileiras, embora eu tenha estudado mais o inconsciente coletivo brasileiro, o inconsciente coletivo de Nova York, o inconsciente coletivo de Portugal, o inconsciente coletivo de Sevilha, o inconsciente coletivo mais na Europa. Quando eu entendi que o meu trabalho, quando eu sempre soube que meu trabalho era um trabalho de sustentação energética, mas o que que significa sustentação energética? Ah, sustentar a energia do planeta. Mas o que que é sustentar a energia do planeta? A teoria do centésimo macaco, eu aprendi em 2013. Mas eu ainda não tinha entendido na prática como é que ela funcionava no nosso campo agora. É simples. É a gente IRTT do máximo de pessoas possível para que a gente possa iluminar IRTT o máximo de famílias possíveis, que a gente dá um salto no planeta sem precisar passar por todos os seres humanos. Naturalmente, os outros seres humanos se beneficiam pelo trabalho de alguns. E é o seu trabalho também, que você está aqui agora. Você veio para esse trabalho porque possivelmente você também já concordou isso lá em cima. Ou simplesmente você quer harmonia. Ou as duas coisas, né? Porque a gente sempre quer harmonia. Mas, gente, ainda não são todas as pessoas que têm a harmonia como prioridade. E você tem. E você está aqui agora e eu te agradeço por isso. Tá? Então, quando eu percebi que com o IRTT de 10 arquétipos eu ia dar uma mega limpeza, eu falei, é por aí que eu começo. Bora lá? Bora. Desci, encarnei e estamos aqui agora trabalhando isso. Então a gente está começando com 10 arquétipos. É muito simples iluminar 10 arquétipos. Porque ainda mais que esses 10 arquétipos têm um poder muito grande no nosso campo energético. Vamos lá. Repetindo para você. Tomando consciência de um bebê que nasceu no Brasil. Um terço do campo energético desse bebê é moldado pelo conjunto de 10 arquétipos. Ou seja, um terço do campo energético da criança é número. Não para por aí. Até 50% desse um terço é sombra. Pode ser sombra, tá, gente? Não significa necessariamente que é. As crianças que estão nascendo agora estão lindas, tá? Eu faço várias cartas de várias crianças que estão. Tipo, peguei uma criança ontem que era 17% de sombra, sabe? Porque a família também já tá. A família também. O pai e a mãe fazem a mentoria, né, gente? Então já tratou muita coisa. Então o filho absorve menos. Quando você é pai e beneficia e trata seu campo energético, o campo energético do seu filho, naturalmente, se você vai ter vídeo depois, ele já vai vir mais tranquilo. Se você tem filho agora, você naturalmente vai limpando o campo do filho. Então, é um trabalho muito proveitoso do ponto de vista da harmonia familiar e pessoal, gente. Na verdade, é proveitoso não, porque o objetivo é esse. Ele é mais do que proveitoso. Ele é excelente, ele é efetivo, eficaz e eficiente. Então, 50% são sombras. Vamos chamar sombras agora, nesse momento, de o que são sombras, hein, gente? Sombras, nesse momento, são partes desconhecidas de nós mesmos. Gente, peraí. O inconsciente tem um gigantesco de coisa. Todo inconsciente é desconhecido da gente? Não, ele pode estar a gente só não percebe, mas ele pode ser conhecido. Por exemplo, eu sei que eu pisco. E às vezes eu pisco sem pensar. Agora eu vou pensar, é o que eu já falei. Isso está no meu inconsciente. É um processo que foi automatizado. Um processo que foi automatizado é um processo que o inconsciente faz automaticamente. Eu dirijo inconscientemente. Eu não preciso ficar pensando em que hora que eu vou apertar o acelerador. Mas uma pessoa que está no processo inicial precisa pensar. Agora eu passo a marcha, agora eu não passo.
Porque eu automatizei o conhecimento. Processos automatizados acabam ficando inconscientes. Isso não são sombras. Sombras são coisas ocultas. Ou ocultadas. E que pra gente ficou oculta. Tá? É isso mesmo que você leu e que você me ouviu falando agora. Eu sou muito responsável com as palavras. Gente, quando eu comecei a fazer essa psicografia, eu mandava só o texto. Então o texto está muito falado, tá? E aí, eu passei, uma mentoranda falou, olha, e a aula? Tem que fazer uma aula disso, porque o livro é legal, mas a videoaula é melhor. Aí eu falei, ok, vou botar em videoaula. Estamos aqui agora. E virou a mentoria. Gente, isso aqui é um processo muito grande. E eu tô aqui agora. Mas como essa aula foi. Essa foi a grande virada. Esse módulo aqui, que era tinha um outro nome nas cartas antigas, foi a grande virada de chave. O termo chave veio daqui. Gente, eu tô jogando a real com vocês, eu tô sendo sincero com vocês desde o início. Nenhum ser humano, de fato, alcança a harmonia sem iluminar, ressignificar, transmutar e transcender as sombras que estão no inconsciente. Vocês estão ouvindo o ser humano que já quis fazer isso, tá? Tipo, eu falei, será que se eu ignorar minhas sombras, eu transmuto elas sem perceber? Não. Eu preciso ter consciência do que eu estou transmutando. Eu preciso ter consciência de tudo? Não, porque o pai é maravilhoso e tem coisas que a gente não vai nem saber, mesmo, conscientemente, mas a gente transmuta mesmo assim. Tudo o que ele manda pra gente é bom, é maravilhoso. Então, toda a informação que você vai acessar, ela vai te fazer bem. Tudo que você pede diretamente para ele, ele te dá de forma maravilhosa. Então não precisa ter medo de pedir nada para ele, porque tudo que ele der para você vai ser bom, mesmo que seja o IRTT da Sombra, inclusive o IRTT da Sombra, mesmo. Então por isso que eu disse que é fácil. Porque a gente vai começar a se perceber iluminando, ressignificando, transmutando e transcendendo sombras. E a gente, caramba, era isso mesmo que acontecia? É. E eu vou contar exemplos para vocês. Mas o melhor exemplo é a sua experiência. É você me contando o que aconteceu. Tá? Vamos lá. Ao nascermos, vamos lá. Se eu tenho um terço do meu campo energético de número e 50% desse campo energético de número, 15, tô botando 15 por baixo, tá? 15% do nosso campo energético é sombra de 9 números. O zero não tem sombras, tá? A gente já falou sobre isso. O problema é que isso não melhora com o tempo, porque evitamos olhar para as sombras mesmo quando vamos nos desenvolvendo na vida e aprendendo coisas novas. Aí o que acontece? A gente vai aprendendo mais e mais informações. Nosso campo energético vai aumentando, porque o nosso campo energético é um conjunto de informações. O que tem no nosso campo energético? Para começar, a nossa mente. E a nossa mente se alimenta de ideias, e a gente vai absorvendo ideias novas durante toda a vida. Então, nosso campo energético vai sempre crescendo. Porém, a base do nosso campo energético, um terço, números. E os números têm sombras. E as sombras desse número ressoam com as sombras das outras informações que a gente vai recebendo, inclusive contaminando novas informações que a gente recebe com as sombras que já existem dentro da gente. Poxa, mas de onde vieram essas sombras? Dos nossos ancestrais. O planeta Terra era um planeta tenebroso. Do ponto de vista energético, muito tempo atrás era até maravilhoso, gente, mas depois de um tempo é guerra, 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 abuso, trauma, força, 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 guerra, guerra, guerra. A nossa sociedade é uma sociedade cristã. Maior mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Quem fazia isso, gente? Antes dele falar?
Ele foi revolucionário, morreu, foi morto. E tudo bem, ele sabia que ia ser morto. Se você olhar os profetas antigos, está lá. O profeta virá e será morto. Aí, quando ele veio, ele falou, você é profeta? Vou morrer, vou. E porque ele chegou assim e falou assim, vou lá, as pessoas para me considerarem profeta, eu tenho que cumprir a profecia para poder ser considerado profeta. Então eu vou lá e vou até ser morto. Aí beleza. Vão chegar à conclusão de que, como eu fui cumprir o que estava escrito na profecia, eu sou profeta, e enfim, né? Ele cumpriu a profecia. Enfim, ele já sabia o que ele estava cumprindo, porque quando ele está lá em cima e vai lá para baixo para viver, ele sabe pelo que ele vai passar, porque né? Ele já sabia o planejamento. E ele veio para trazer o quê? Amor, gente. Uma sociedade de bárbaros. Ele veio trazer amor. Então, o inconsciente coletivo do ser humano é pesado. E por mais que foi melhorando com o tempo, foi melhorando, mas até pouquíssimo tempo atrás era pesado. Gente, até pouquíssimo tempo atrás uma criança era considerada um adulto pequeno. Quanto abuso foi realizado com crianças? Criança trabalhando, escravo. Então, o inconsciente coletivo planetário tinha muita sombra, e ainda tem. E eu estou fazendo parte desse inconsciente coletivo planetário, você também está. Só que quando eu limpo isso de mim, a limpeza que eu faço em mim ressoa no inconsciente coletivo. É sobre isso. É por isso que a gente está aqui agora. Eu sei que você entende. Mas como fazer isso de uma forma inteligente? A gente está fazendo agora. E aí tem tempo, o Criador. E a gente não vinha melhorando com o tempo, eu falei, o fato de a gente absorver novas informações, isso não melhora com o tempo porque evitamos olhar para as sombras dentro, mesmo quando vamos nos desenvolvendo na vida e aprendendo coisas novas. Pessoas que não focam na expansão da consciência não sabem dessa influência. Passam vidas inteiras repetindo ciclos, mas não você. Você está aqui para explorar e iluminar as áreas ocultas do seu campo energético, ou seja, expandir quem você é, seus resultados, suas alegrias, seu sucesso, sua harmonia, você e sua família. Acredite quando eu digo, hein, que é verdade. Não há expansão significativa de consciência sem a iluminação das sombras. Para começar. E RTT. Os números têm personalidades únicas, como personagens em um grande livro cósmico que conta uma história de evolução e essa história está acontecendo agora mesmo, aí dentro de você. Nessa nossa jornada, vamos desvendar cada arquétipo, revelando seus traços benéficos e prejudiciais, luz e sombras. Esse mergulho em nossa essência é profundo. Muitas vezes tememos e nos auto-sabotamos nesse processo. Aqui não. Primeiro que eu não vou deixar que eu estou com você o tempo todo para te apoiar. Mas saiba que as sombras estão apenas desconhecidas, aguardando para serem descobertas, iluminadas e tratadas. Ao iluminarmos as sombras, estamos, na verdade, revelando potenciais não realizados e dando saltos monumentais em nossas vidas. É o grande pulo do gato numerológico. Iluminar as sombras do inconsciente, trazendo para a consciência compreensão, equilíbrio e harmonia. Aqui, com o conhecimento de apenas 10 arquétipos numerológicos que impactam tantas nossas vidas, damos um grande salto de consciência num espaço curtíssimo de tempo. A gente pode fazer isso em 60 dias, tá? É claro que não vai ficar zerado de sombra em 60 dias, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Isso que nós estamos fazendo é o impulso inicial. Tendo feito esse impulso é só fluir. Que no tempo que a gente pede, que é o tempo divino. Gente, por que eu peço tempo divino? Porque não tem trauma. Não tem tranco. Não tem catarse. A catarse só existe quando a gente resiste. Isso não é bobo de resistir. Pra quê? Você sabe que é bom? Então, à medida que você vai ouvindo suas orientações, vai botando as orientações em prática. Né? Não adianta nada a gente receber orientação e se recusar a ser orientado. É receber. Não quero, não. Como aconteceu comigo, tá, gente? Ó, tô falando pra você, faço o que eu digo, mas eu já fiz diferente, viu?
Nós vamos trabalhar com numerologia. Quero não. Eu estou amando fazer isso aqui. É uma etapa muito importante. Na verdade, numerologia é a etapa principal para começar do sistema. Porque o sistema, tudo, como a gente já falou, né? Começa com números. Tudo é frequência e vibração. E frequência e vibração é representada por números. Né? Esse é o objetivo do sistema arquetípico Conexão Cósmica, chave para a harmonia universal. Te ajudar a dar saltos de consciência no menor tempo possível, porque sabemos que você valoriza o tempo e o tempo valoriza você. Sua relação com o tempo mudou já, tá? Você está aqui. Então prepare-se, essa jornada está repleta de insights poderosos, autoaceitação e, claro, momentos de diversão e alegria, porque vocês vão ouvir muito da minha cara com as histórias que eu vou contar, tá? Prepare-se. Ao nos aprofundarmos nessa exploração, expandimos nosso campo energético, permitindo novos aprendizados e possibilidades em todas as áreas da vida, pessoal, profissional e além. É uma jornada de crescimento sem fim, onde a luz da consciência ilumina o caminho para uma vida mais autêntica, feliz, amorosa, bem-sucedida, harmoniosa e abundante. E lembre-se, essa é uma jornada para ser compartilhada. Convidamos você a incluir sua família nessa descoberta, se ainda não o fez, fortalecendo os laços enquanto percorrem juntos esse caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento e amor familiar. Vamos sempre evoluindo. Gente, vocês vão me ouvir muito falar em vamos sempre evoluir. Esse é o nosso mantra a partir de agora. Vamos sempre evoluir. Nada, nunca poderia nos impedir de evoluir. Nós já fizemos a sintonização com o Criador e com o Arcanjo Gabriel. Tá bom? Então, após compreendermos completamente o arquétipo e seus aspectos luz e sombra, faremos o pedido ao Criador, com base nas leis cósmicas da concordância e correspondência, para ressignificarmos e transmutar, iluminarmos, ressignificarmos, transmutarmos e transcendermos o aspecto sombra do arquétipo que está presente em seu campo energético e integrarmos o aspecto luz. Então a gente vai IRTT sombra e integrar a luz. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu já expliquei que o a cada piscar de olhos, o, o a cada piscar de olhos é o pulo do gato. O cerejo do bolo. Cerejo do bolo, a cereja do bolo. Eu me lembro, como se fosse agora. Eu saí do prédio, virei à direita, dei assim uns 100 passos, atravessei o sinal, como se eu estivesse aqui agora, o sinal. Eu estava na segunda avenida, estava em Nova York. Eu tinha ido comprar uma melatonina para minha irmã, uma coisa assim para minha irmã. Da... Não foi da Walgreens, não, uma outra farmácia, pra cá que eu esqueci o nome agora. E aí, andando, eureka. Iluminação, ressignificação, transmutação, transcendência. Foi ali que chegou o pulo do gato. É isso que eu tenho que pedir. E aí eu fui para casa e escrevi. Quando a gente sai do nosso dia a dia, sai um pouco da rotina, fica mais fácil da gente ter ideias. Por isso saia também. Tenha momentos de diversão, tenha momentos de prazer, tenha momentos de quebrar a rotina para meditar. Eu faço muito isso nessas viagens. Medito muito. Nessas viagens que eu trago coisas novas. E foi ali, naquele momento, eu me lembro do lugar, me lembro da parede, que eu falei, é agora. Agora tem que escrever. Foi em abril, né? Maio chegando e escrevi. Mas quando começou isso de verdade, gente, eu tava no Egito. Eu sabia que ia acontecer uma coisa quando eu fosse pro Egito. Eu sabia. Que lá eu ia ter um grande encontro. Eu tinha feito uma sessão em Toulouse com uma pessoa, feito a sessão de alinhamento cósmico, e ela na sessão ela canalizou para mim que o Egito ia ser fantástico. Lá eu fechei o grande ciclo, e quando eu reabri aquele ciclo, e essas informações, a origem da numerologia veio do Egito, onde eu dei aula.
Eu ensinava numerologia no Egito, nas pirâmides, e não tinha forma humana, como tem aqui hoje falando com vocês. Essa interface humana. O que eu estou fazendo aqui com você é resgatar um conhecimento tão profundo e tão perfeito de você aplicar, que você vai aplicar tão bem, que você é um farol para as pessoas. A sabedoria, a harmonia. A gente está chegando nisso. A gente já chegou, na verdade, mas tem várias etapas. Então a gente está no caminho, fazendo o caminho. Porque um dos Cs da numerologia C é caminho. E vocês conhecem o caminho por onde eu vou. Vamos lá. Isso aqui tudo a gente já viu. Não, isso aqui a gente não viu ainda não. Vamos lá então. Após compreendermos completamente o arquétipo e seus aspectos luz e sombra, faremos o pedido ao Criador com base nas leis cósmicas da concordância. Aqui de água. Com base nas leis cósmicas da concordância e correspondência, para ressignificarmos e transmutarmos o aspecto sombra do arquétipo que está presente em seu campo energético e integrarmos o aspecto luz. Faremos isso, faremos isso com todos os arquétipos, né? Ficou duas vezes a palavra arquétipo. Faremos isso com todos os arquétipos, para que tenhamos consciência do que estamos tratando. Basta seguir o passo a passo que estou te dando para que você tenha o resultado. Mais uma vez, não estamos trabalhando com crenças aqui, são princípios e leis cósmicas. Além disso, quando você faz esse trabalho interno, as sombras são obrigadas a virem para a luz e a se dissolverem. As sombras dão saltos para a luz, gente, é simples assim. As pessoas têm medo de irem para as sombras e ficarem ali com elas, presas, têm medo. Aqui não. Se está na luz, elas vêm e elas se dissolvem. Veja bem, eu disse, as sombras são obrigadas a virem para a luz. Eu sou muito responsável com as palavras. Reconheço que muitas pessoas têm medo de ir até as sombras e se perderem junto com elas, porque muitas vezes é doloroso visitar dores, lógico, né, que estão ocultas nas sombras, ou que nós ocultamos de nós mesmos. Gente, muitas sombras que estão ali, a gente passou por processos, teve um trauma e escolheu, de alguma forma, não mais se lembrar daquilo. E a gente bloqueou. E a gente não quer nunca voltar lá, porque a gente sabe o que tem lá. Fundo a gente sabe. Fundo a gente sabe, e a gente não quer. Só que agora, da perspectiva do Criador, você pode voltar. Você não volta, elas que vêm. Mesmo que você voltasse, você voltaria, iria protegido, mas não. São elas que vêm. E você continua na luz. Faz toda a diferença. Eu vou repetir. Existem duas formas de você fazer isso. Você pode ir até as sombras, enfrentá-las de frente. E você até poderia fazer isso. Muitas e muitas e muitas técnicas, a maior parte das técnicas, 98% das técnicas falam sobre isso. 98%, praticamente 100% das técnicas falam sobre isso. E enfrentar as sombras de frente, com proteção, seus aparadores e tal, enfim. Só que aqui a perspectiva é diferente. Você continua aqui e usando lei cósmica você chama a sombra para vir. E você, com a perspectiva, do ponto de vista do Criador, você olha para elas. Tudo o que você olha com a perspectiva do Criador, você ressignifica. E com a ressignificação, naturalmente, você tem uma transmutação, porque a energia cósmica está por trás. E quando você entende o aprendizado, o processo que passou por tudo aquilo ali, você transcende aquilo e aquilo já é passado. E aquela experiência que foi iluminada, ou seja, você tomou conhecimento dela, ressignificada, ela teve um significado novo, transmutada, você transformou em algo diferente do que ela era. E transcendeu, ou seja, aquilo transformou-se em algo que você pode, inclusive, ensinar sobre, ajudar outras pessoas que passaram por a mesma coisa. Tudo isso te dá um know-how,
um potencial, um poder, uma força, que é totalmente nova. Isso cria um novo você. Porque o teu campo energético, nós somos, a nossa realidade é aquilo que a gente emana. E você passa a emanar diferente. Porque o teu campo energético tem coisas diferentes. Porque as sombras que tinham lá não tem mais. E assim você pode crescer. Gente, se nós não iluminássemos, fizéssemos o IRTT das nossas sombras, a gente nem crescer podia. Porque se o nosso campo crescesse, ia crescer sombra. Como é que eu faço? Eu ia agregar sombra a tudo que mais eu fizesse. Agora não. A gente vai limpando, limpando, daqui a pouco a gente vai absorver coisas, informações novas. E essas informações vão ter sombras também, porque estão vindo do inconsciente coletivo, a gente está aqui. Só que a nossa habilidade de lidar com elas são muito maiores, a gente, ó, muito mais rápido. Veja bem, eu disse, as sombras são obrigadas a virem para a luz. E eu sou muito responsável com as palavras. Reconheço que muitas pessoas têm medo de ir até as sombras e se perderem junto com elas, porque muitas vezes é doloroso visitar dores que estão ocultas nas sombras, ou que nós ocultamos de nós mesmos. Fique em paz. Isso não acontece aqui. No SACC, nós forçamos sincronicidades. Gente, nós forçamos sincronicidades. Estou sendo bem claro com você aqui. Estou sendo claro o tempo todo. Às vezes é bom você ver de novo, tá? Revisar. Quando eu peço alguma coisa, o Criador traz aquela informação daquela coisa querendo existir. Porque ela já existe. E aí, para que aquilo venha assim, para eu olhar para ela de frente, me são dadas experiências para que aquilo seja ativado de alguma forma. Essas experiências são essas sincronicidades. E chega no ponto que a gente o quê? Reconhecemos que o quê? Que o que a gente pediu, a gente recebeu. Nós estamos aqui forçando sincronicidades. No SACC, nós forçamos sincronicidades, as sombras vêm para a luz da consciência e as tratamos com iluminação, ressignificação, transmutação, transcendência, alegria e gratidão. E então, as transcendemos, ok? E integramos plenamente a luz, o aprendizado dentro de nós. Com isso, naturalmente, nosso campo energético vai sendo harmonizado e permanecem os números luz. Esse é um tratamento de excelência para co-criarmos juntos a harmonia no mundo. E a harmonia no mundo começa com a harmonia em nós e em nossas famílias. E é por isso que é importante você tratar todo o seu núcleo familiar. Todo o pedido que fazemos aqui é para você, para seus familiares, para mim, para Danilton, para os meus familiares. E para todos que estão conectados à numerologia C, na verdade não é SACC, né? Todos que estão conectados com o SACC, no SACC, aqui porque a numerologia C faz parte do SACC, quando eu fiz isso aqui, ainda não tinha essa clareza toda, tá? Ou seja, esse pedido é por nós e por todos que concordam com o mesmo pedido. Tudo bem? Vamos começar. A gente já começou, na verdade, né? Vamos começar a brincar, porque eu tô sempre chamando você, tá? Bem-vindo ao fascinante mundo dos números, essências emanadas do Criador. Assim como nós, os números são consciências divinas que nos rodeiam e nos conectam em um tecido cósmico. É hora de estabelecer uma amizade cada vez mais profunda com essas poderosas energias numéricas e começar a nos relacionar uns com os outros através da perspectiva cósmica, a chave para a harmonia universal. Nesse universo numérico, cada número é uma fração do Criador, uma parte única e especial de um todo. Cada número possui sua própria característica e personalidade, e eles têm um relacionamento especial com você. Os números são portadores de consciência e informação, e anseiam por se expressar e ser percebidos por nós. Eles podem dançar e se rearranjar, mas sua essência permanece inalterada. Sejam juntos ou separados, eles são a base de tudo, pois tudo é frequência e vibração. Você é frequência e vibração. Prepare-se para uma jornada transformadora onde os números se tornam seus aliados e amigos ao encontro do autoconhecimento. Permita que a consciência dos números guie seu caminho e revele sua verdadeira natureza cósmica, o ser pleno. Vida e abundância.
Vamos explorar juntos a essência e o significado dos números de 1 a 9, e até mesmo além. Começamos a perceber que a maneira como os números se combinam formam códigos. Pense nisso, a frequência das letras dos alfabetos é medida por números. Em nosso alfabeto, essa relação acontece da seguinte forma. Ó, é assim. 9 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nosso alfabeto tem, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Deu completou 9, continua lá em cima. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, são atribuídos o número 1, a frequência 1, nas letras AJS, 2, BKT, 3, CLU, 4, DMW, DMV, 5, ENW, 6, Fox, 7, GPY, 8, HQZ, 9 e R. Essa conexão profunda entre números e letras revela um mundo de significados ocultos e possibilidades infinitas. Desvende os mistérios da linguagem numérica e expanda sua compreensão do universo que nos cerca. Abrace a essência dos números e descubra como eles podem moldar a sua vida de maneiras surpreendentes. Esses números são mais do que mera representação das letras. Eles são arquétipos vivos, portais para uma compreensão mais profunda da existência. Cada número possui sua própria essência arquetípica, trazendo consigo qualidades e lições específicas para a gente experimentar. O número 1 é o arquétipo do pioneiro, do indivíduo que lidera com confiança e determinação. Ele nos convida a abraçar essa nossa singularidade e seguir o nosso próprio caminho. No entanto, devemos ter cuidado para não cair na armadilha do egoísmo e da autossuficiência. O número 2 é o arquétipo do parceiro, aquele que valoriza a cooperação e a harmonia nas relações. Ele nos ensina sobre o poder da colaboração e da união, mas também nos lembra da importância de manter nossa autonomia e de não nos perdermos na dependência dos outros. Gente, eu já falei sobre isso. Eu estou só falando de um jeito diferente porque a repetição é a mãe do aprendizado. Eu vou dar muito mais detalhes sobre isso lá no módulo 11, tá? O número 3 é o número do criativo, da expressão, da artística e da comunicação. Ele nos encoraja a explorar nossos talentos criativos e a compartilhar nossas ideias com o mundo. No entanto, devemos estar atentos ao lado sombra desse número, que pode ser nos levar à dispersão e à superficialidade. Número 4, o arquétipo do construtor, aquele que busca estabilidade e estrutura. Ele nos lembra da importância de criar bases sólidas em nossa vida e de nos comprometermos com a disciplina e com a organização. No entanto, devemos evitar cair na rigidez e na inflexibilidade. Número 5, arquétipo do aventureiro, explorador que busca liberdade e experiência. Nos convida a abraçar a mudança e nos adaptar às circunstâncias, jogo de cintura. No entanto, devemos ter cuidado para não tornarmos impulsivos e instáveis. 6, arquétipo do equilíbrio e da harmonia, do amor, né? Ele nos lembra da importância de nutrir e cuidar de relacionamentos, sejam eles familiares, amorosos ou sociais. Esse número nos convida a encontrar um ponto de equilíbrio entre o dar e o receber, entre o cuidar de si mesmo e cuidar do outro. No entanto, devemos tomar cuidado para não nos tornarmos excessivamente controladores ou dependentes emocionalmente. O número 7 é daquele que está sempre se conhecendo. Ele nos convida a explorar os reinos da espiritualidade e da sabedoria interior. Esse número nos lembra da importância de nos conectarmos com a nossa intuição, de confiarmos na nossa sabedoria interior. No entanto, devemos evitar cair na armadilha do isolamento ou da busca excessiva pela perfeição. Número 8 é o arquétipo do líder construtor. Esse número nos lembra do poder de autodeterminação, da manifestação dos nossos objetivos e sonhos. Ele nos convida a assumir a responsabilidade por nossa vida e a buscar a prosperidade em todas as áreas. No entanto, devemos estar atentos ao lado sombra desse número, que pode nos levar à ganância, ao desequilíbrio em nossa busca pelo sucesso material. O número 9 é o arquétipo do mestre espiritual e do visionário. Ele nos convida a nos conectarmos com o propósito mais elevado de nossa alma e contribuir para a transformação do mundo ao nosso redor. Esse número nos lembra da importância de deixar o passado e abraçar o potencial de crescimento e renovação. No entanto, devemos tomar cuidado para não nos tornarmos excessivamente idealistas ou escapistas. O número 11 é conhecido como o número do visionário e do iluminado. Ele carrega uma energia espiritual intensa e representa a conexão profunda com o divino. Gente, o número 11 fala sobre sensibilidade energética. Todo mundo que tem o número 11 no seu campo energético tem uma sensibilidade energética mais aflorada. É como se você percebesse que os números de 1 a 9, eles têm ali
um campo energético, mas quando você passa com 2 dígitos, o campo aumenta. Então você percebe mais. O número 11 é conhecido como o número do visionário e do iluminado. Ele carrega uma energia espiritual intensa e representa a conexão profunda com o divino. As pessoas associadas a esse número possuem uma grande intuição e capacidade de canalizar conhecimentos elevados, ou seja, mediunidade, canalização, né? Um nome que você entender melhor aqui, no sentido de habilidade de captar energia, perceber energia, sentir energia, sensibilidade energética. No entanto, também pode enfrentar desafios emocionais e lidar com a sensibilidade extrema, o excesso. Né? O número 22 é chamado de número do mestre construtor. Ele traz consigo uma energia de manifestação do poder criativo. As pessoas relacionadas a esse número possuem habilidades excepcionais para trazer ideias e projetos para a realidade. Eles têm uma visão ampla e a capacidade de construir bases sólidas para o sucesso. No entanto, precisam ter cuidado para não se sobrecarregar com responsabilidades excessivas. O número 33 é conhecido como o número do mestre e professor. Ele representa a sabedoria, a compaixão e a inspiração para ajudar os outros. As pessoas relacionadas a esse número têm a capacidade de influenciar positivamente a vida das pessoas ao seu redor, mesmo que às vezes duvidem de si e vivenciem desafios em equilibrar sua energia. Ao explorarmos os números de 1 a 9, e os números mestres são os números repetidos, vamos notar que cada número carrega consigo tanto o lado prejudicial quanto o lado sombras. Veja bem, essa dualidade diminui à medida que os números aumentam a escala de vibração. Presta atenção nisso. Não, isso é muito importante. Vamos lá? Essa dualidade diminui à medida que o número sobe.